Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 a 36. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação teme ao Senhor e faz justiça, é aceitável a Ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Amém. O amém não está no texto, o amém é nosso. Assim seja. Oremos mais uma vez. Senhor, aplica a Tua santa palavra aos nossos corações, Pai. Clamamos e suplicamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. O livro de Atos dos Apóstolos, de fato, é um livro que nos mostra o mover extraordinário da parte de Deus. E como no domingo passado eu dizia, se você se aproxima do Senhor, da presença do Senhor, você deve fazer isso com grande expectativa. Você deve se aproximar do Senhor esperando coisas grandes, coisas boas da parte do Senhor. Quem foi embaixador do rei estudou sobre um homem chamado William Carey. Geralmente já vem traduzido o nome dele, Guilherme Carey. A gente estuda lá na embaixada a história do William Carey, porque o William Carey é considerado o pai de missões modernas. Ele é responsável pela criação da primeira sociedade missionária que enviou missionários para fora do contexto do seu país. E o William Carey tinha mais 2 pastores associados, e ele desenvolveu um ministério fantástico na Índia. Ele sai da Inglaterra, um homem de Deus, mas de pouco letramento, sapateiro, sai da Inglaterra e ele vai para a Índia para evangelizar as nações e os povos que estavam ali dentro da Índia. Ali na Índia ele passa por momentos muito difíceis, e a sua história é extremamente bonita, de um homem que está comprometido com Deus a qualquer custo. Mas o William Carey, ele tinha uma máxima, ele dizia: espere grandes coisas de Deus e faça coisas grandes para Deus. Faça coisas grandes para Deus e espere coisas grandes de Deus. Deus é um Deus de coisas grandes, de coisas extraordinárias. Às vezes a nossa mente é que é pequena e não consegue enxergar tudo que o Senhor quer fazer, tudo que o Senhor pode fazer, tudo que o Senhor irá fazer. A nossa mente limitada não consegue entender o tamanho e a dimensão de Deus. Então, meu irmão, nessa manhã eu quero te desafiar a se aproximar do Senhor em oração, a se aproximar do Senhor clamando, em súplica, mas a se aproximar do Senhor com fé de que o grande Deus há de fazer grandes coisas na sua vida, grandes coisas na sua história, coisas maiores do que as suas expectativas. Às vezes a gente espera por algumas coisas, mas eu tenho certeza que o William Carey não esperava que ao final da sua vida muitas pessoas tivessem se convertido, ele tivesse sido o responsável pelo início de um grande movimento missionário em todo o mundo. Eu tenho certeza que ele não esperava que Deus ia usar ele, um sapateiro, para se tornar um linguista, tradutor da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus fez muito mais do que ele esperava, e assim é com todos os servos do Senhor. Cada servo do Senhor que se aproxima do Senhor, que serve com dedicação ao Senhor, ele experimenta da parte do Senhor coisas grandes e extraordinárias, coisas que surpreendem a sua imaginação. Assim foi o William Carey. E meus irmãos, às vezes a nossa mente é muito pequena, e a nossa mente muitas vezes é a limitação daquilo que Deus quer fazer. Deus muitas vezes não opera na nossa vida porque a nossa mente nos limita. Então abra o seu entendimento, espere coisas grandes da parte de Deus, empreenda grandes coisas para Deus, porque Deus é um Deus de coisas grandiosas. O Senhor é Senhor de toda a terra, de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque justamente nesse início de apresentação do apóstolo Pedro, da mensagem do Evangelho de Jesus, ele faz o início, essa apresentação, mostrando como Deus é surpreendente em seus projetos.
Pedro tinha sido criado como um bom judeu, para seguir a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus apenas com o povo judeu. Quando Jesus está à véspera ou a segundos de subir aos céus, ascender aos céus, os discípulos ainda estão preocupados com o reino de Israel. É por esse tempo que irás restaurar a Israel, o seu reino. A preocupação ainda era somente com o povo judeu, mas o nosso Deus, que é um Deus de amor e de misericórdia, Ele tinha um olhar muito mais amplo do que o olhar dos discípulos dele, do que o olhar dos apóstolos. E agora Pedro começa a dizer: eu reconheço que Deus, Ele é muito mais amplo do que a minha imaginação, porque na minha imaginação eu fui criado, literalmente o que ele está explicando é isso, eu fui criado para fazer acepção de pessoas, eu fui criado para olhar o meu povo como um povo especial, e os outros como quaisquer pessoas, mas o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é um Deus que tem mãos abertas e braços abertos a abençoar todas as pessoas. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar todas as pessoas, e Deus está se revelando a Pedro, e Pedro está trazendo dessa revelação para mim e para a sua vida. Então a primeira verdade que Pedro nos apresenta aqui é que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, amém? Essa é uma verdade que ela é doce, meus irmãos, ela é maravilhosa, mas ela também tem um pouquinho de amargor. E vamos ver a parte doce e a parte amarga dessa mensagem, dessa revelação. A parte doce é que Deus está estendendo o seu amor a todas as pessoas. Ele oferece o seu amor a toda a humanidade. Nós aprendemos na igreja o amor de Deus pelo mundo. Vamos todos nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja tem a mensagem de um Deus que ama e que oferece amor a toda a humanidade. É um Deus que é zeloso com todas as pessoas, é um Deus que é bondoso com todas as pessoas, é um Deus que responde à petição de todas as pessoas. Ao longo do evangelho nós vamos ver isso acontecer. Jesus vai respondendo às petições e os clamores, e aparece de repente uma mulher cirofenícia. Ali já havia um pouquinho do que Deus estava fazendo. Aquela mulher não fazia parte do povo escolhido, do povo chamado, ela não era judia. Jesus vai dizer àquela mulher: olha, não posso tirar o pão da boca dos cachorrinhos, dos filhos, para dar aos cachorrinhos. E aí aquela mulher, na sua humildade, diz: sim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí, quando aquela mulher diz aquilo, o que é que Jesus faz? Jesus abençoa aquela mulher. Ela não fazia parte do povo eleito, do povo que tinha uma história e uma experiência com Deus, o povo que foi separado lá desde Abraão, mas Abraão foi chamado não para ser pai apenas de algumas pessoas, mas para ser o pai de todas as famílias que servem a Deus, o pai da fé, o pai de todas as nações. Mas Pedro ainda não entendia isso. Esse amor de Deus que é espalhado para todas as pessoas, esse amor de Deus que é disponível a qualquer pessoa, esse cuidado de Deus e zelo universal, o Deus que faz a chuva cair sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos, o Deus que é igualmente bondoso com toda a humanidade. Ah, se Deus nos tratasse segundo as nossas obras, nós não estaríamos aqui. Mas Deus é bondoso e Ele não faz acepção de pessoas. Deus oferece o seu amor. Por isso a igreja precisa pregar a todas as pessoas. Às vezes a gente quer dar uma de Deus, a gente quer dizer quem pode ser crente e quem não pode ser crente. A gente quer determinar quem pode se converter e quem não pode. Esse aqui não tem jeito. Não, meu irmão, o amor de Deus deve ser igualmente oferecido a todas as pessoas, porque Ele foi vertido para todas as pessoas. Todos devem ouvir a palavra de amor de Deus, todos devem ser chamados ao arrependimento em Cristo Jesus, todos devem conhecer as boas novas da salvação, de que há perdão em Deus, de que há reconciliação em Deus,
de que há uma nova vida em Deus, de que há esperança no Senhor. Essa é a parte doce dessa mensagem. Deus ouve a oração de qualquer pessoa, não importa a sua posição, a sua condição social, não importa quanto você tem de dinheiro no banco, não importa o seu intelecto. Deus é um Deus que ouve a todos aqueles que o clamam, que o buscam. Deus é um Deus amoroso, e essa é a parte doce da palavra. Mas há uma parte amarga. Diferente de mim e de você, Deus é justo juiz. Ele não faz acepção de pessoas, e Ele julgará a todos da mesma maneira. Então eu e você não teremos vantagem diante do Senhor. Nós somos juízes que julgam com parcialidade. Nós fazemos acepção de pessoas. Pega os torcedores do Bahia, pergunta aos torcedores do Bahia se o Vitória passou com mérito, ou se foi com sorte, ou etc, etc. Se lá aquele pênalti que foi marcado foi mesmo, você vai ver que o torcedor do Bahia vai dizer, não, foi pênalti, ajudou. O torcedor do Vitória vai dizer, foi pênalti. Mas quando for no lugar do Bahia, ao contrário, vai ser do mesmo jeito. A gente faz isso o tempo todo, a gente trata com parcialidade, a gente vê como mais grave aquilo que é feito por alguém que a gente não nutre carinho. Mas quando a gente tem um carinho, a gente dá uma amenizada e a gente dá uma melhorada, porque nós fazemos acepção de pessoas o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então a palavra de Deus me ensina que Ele há de julgar todas as pessoas. Os vivos e os mortos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E não há vantagem alguma pelo tempo que eu estou na igreja, não há vantagem alguma pelos cargos que eu tenho na igreja, não há nenhuma vantagem se eu sou pobre ou se eu sou rico, não há nenhuma vantagem, e Deus não me julgará com parcialidade por razão alguma. Há apenas uma forma de que eu e você escapemos da justiça que deve ser derramada sobre nós, se nós nos escondermos atrás da cruz de Cristo, porque Jesus recebeu a condenação que era devida a mim e a você, e Deus há de julgar com justiça. Então, meu irmão, que você possa ser absolvido pelo sangue de Cristo Jesus, que você possa se esconder atrás da cruz de Cristo Jesus, que você não se esqueça jamais que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele há de julgar toda a humanidade, e aqueles que não estiverem escondidos e protegidos pela cruz de Cristo Jesus serão eternamente condenados. Essa é a parte que será amarga para muitas pessoas. Por isso, quando nós lemos Apocalipse e a visão da volta do Senhor nos é apresentada, as pessoas dizem, ai de nós, porque é vinda a ira do Cordeiro. Ai daqueles que estão fora da cruz de Cristo. Ai daqueles que estão vivendo as suas vidas como se Deus não tivesse nada a ver com ela. Ai daqueles que vivem de qualquer maneira, porque no dia do juízo final, e esse dia há de acontecer, creia você ou não, goste você ou não, haverá um dia em que todos estarão diante do tribunal do Senhor. E aqueles que não estão atrás de Cristo Jesus, protegidos por Cristo Jesus, aqueles que não receberam Jesus em seu coração, serão condenados. A primeira verdade que nós aprendemos sobre Deus, e que Pedro nos mostra, é que esse Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que ama igualmente, mas que julgará de forma reta e justa a todos. Mas há uma segunda verdade, versículo 35, nos diz que qualquer pessoa que teme ao Senhor e faz justiça, ou anda em retidão, essa pessoa é agradável a Deus. Deus está buscando pessoas de todas as nações. Nós sempre iniciamos os nossos anos fazendo campanha de missões mundiais. E por que nós fazemos campanha de missões mundiais? Porque o Evangelho não está restrito a Salvador.
não está restrito à Bahia, não está restrito ao Brasil. O Evangelho é a mensagem para todas as nações, para todos os povos, e ele deve ser apresentado a todos os povos. O Senhor não veio apenas para o judeu, ele veio para o gentio também. Pedro está descobrindo isso, que o Evangelho é uma mensagem universal para toda a humanidade. Todos devem saber e conhecer o Senhor, todos devem ser orientados sobre o Senhor, todos devem ter conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo, de qual a sua obra, e essa é a nossa missão. Fazer o nome de Jesus conhecido a todos os povos é a missão da igreja. Jesus nos deixou aqui porque nós devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Nós devemos anunciar esse amor que é gracioso, que perdoa, que é longânimo, que é cheio de misericórdia a todas as pessoas. Sejam as pessoas que estão na mais alta sociedade, sejam as pessoas que estão morando na rua, todas as pessoas devem ouvir a mensagem do Senhor. Às vezes alguns de nós querem fazer uma seleção de quem deve ou não ser evangelizado. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu estava numa organização da denominação e a gente estava preparando um texto. Em um determinado momento, alguém fez bem assim: coloca aí no texto, porque Jesus veio para os pobres. Eu fiz bem assim: não coloca não, porque Jesus não veio para os pobres. Pelo menos o da Bíblia não veio para os pobres. O Jesus da Bíblia veio para a humanidade. Porque o rico também vai para o inferno. O Jesus da Bíblia veio para todos. Ele veio como pobre, ele veio entre os pobres, mas ele veio para todas as pessoas, para todas as nações, e nós devemos anunciar essa mensagem a todos os povos, a todas as nações, em todos os lugares. É isso que ele está nos dizendo aqui. Se há alguém buscando ao Senhor, esse alguém será amparado pelo Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você nunca ouviu falar de Jesus, você não consegue viver a realidade do versículo 35. Talvez estando na igreja você não consegue. Você quer ser um homem temente a Deus, um homem que anda em retidão, uma mulher que faz justiça, que anda corretamente, mas não consegue. E a boa nova do Evangelho é que em Cristo Jesus é possível. Em Cristo Jesus é possível uma nova vida que agrada a Deus. E Deus se agrada daqueles que desejam e buscam essa nova vida. Uma vida que não apenas diz que crê no Senhor, mas que vive conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa sociedade está encharcada de gente que diz que é crente, mas se comporta como um cretino. Essa sociedade está encharcada de gente que fala de um Deus poderoso, mas vive como se fosse alguém que não acredita na existência de Deus. Nós precisamos não apenas dizer que cremos no Senhor, mas como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Nós devemos viver aquilo que anunciamos crer. A nossa sociedade está encharcada de gente que fala, mas que não faz. E o Senhor nos chama e nos adverte a fazermos aquilo que nós dizemos crer, a vivermos aquilo que nós anunciamos. Em Jesus Cristo é possível uma vida que agrada a Deus. Em Jesus Cristo é possível uma nova vida, uma vida cheia de paz, cheia de santidade. Em Jesus Cristo é possível que aquele nosso orgulho seja transformado em humildade e simplicidade. Em Jesus Cristo é possível que aquele nosso egoísmo e nossa avareza sejam transformado em altruísmo e em bondade. Olha a história de Zaqueu, publicano. Quando ele encontra-se com Jesus Cristo, ele sofre uma transformação tão poderosa no seu ser. Zaqueu se tornou publicano para ganhar dinheiro fácil do seu povo, para enriquecer e explorar o seu povo. Zaqueu se torna um homem rico. Mas quando ele encontra Jesus, aquele homem que era rico, que era avarento, que explorava o seu povo, ele sofre uma transformação tão grande que ele diz: vou dividir o que eu tenho, e quem eu roubei, se eu roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. Ele vivia pelo dinheiro, mas agora o dinheiro é só uma coisa que ele usa, não é mais o dono dele, porque Jesus se tornou dono dele. Tem muita gente, meus irmãos,
que é escravo do dinheiro, escravo dos prazeres, escravo das coisas desse mundo, porque ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo Jesus. Ele nos liberta, Ele coloca no nosso coração temor dEle, e com o temor dEle nós tomamos cuidado com aquilo que fazemos. Aquele que tem temor no coração do Senhor não age de qualquer maneira, não age com leviandade, não vive de forma leviana, mas age com correção, porque sabe que há um Deus que enxerga todas as coisas, há um Deus vivo, há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Essa é uma verdade. Deus quer alcançar as nações, e sou eu e você o instrumento que Deus tem para isso. Somos nós o instrumento de Deus para alcançar as nações. Talvez você diga: mas não dá para mim, eu sou pequeno, sou limitado, já sou velho, eu tenho tal e tal dificuldades. As suas orações chegam onde seus pés não podem chegar. Não tem ninguém aqui que não possa orar. Comece a orar, comece a clamar por Deus. Talvez Deus queira fazer com você na sua velhice coisas que você não viveu na sua juventude. E Deus é um Deus de coisas grandes e extraordinárias. Se disponibilize ao Senhor, deixa o Senhor guiar a sua vida, deixa Deus dirigir. Às vezes Deus nos dá ideias que parecem um pouco loucas. As pessoas olham e dizem assim: rapaz, está ficando maluco. Mas se Deus está falando com você, meu irmão, pode seguir, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo. Segue a voz do Senhor, a orientação do Senhor. O Senhor quer fazer coisas grandes, e começa aqui comigo e contigo. Começa com um povo que se curva, ora, clama ao Senhor e busca a presença do Senhor. Começa por um povo que é servo fiel do Senhor verdadeiro e justo. Mas o versículo 36 nos diz mais. O versículo 36, Pedro agora começa a apresentar esse Jesus que, de certa maneira, já era conhecido de alguma forma por Cornélio. E ele diz assim: olha, Jesus apareceu aos filhos de Israel, pregando paz. E esse Jesus que apareceu, anunciando a mensagem da paz, esse Jesus é o Senhor de todos. Para mim e para você, isso é uma coisa lindíssima e maravilhosa, e a gente não entende um pouquinho o contexto. Então me deixa explicar um pouquinho o que Pedro está falando para Cornélio. Cornélio era um homem militar, criado sobre a educação e formação militar dos romanos. Os romanos tinham uma hierarquia extremamente rígida, e ele cresceu nessa hierarquia, e ele se tornou senhor de homens. Ele era um centurião, ele tinha uma tropa debaixo do seu senhorio. Ele era senhor de alguns homens. Mas a hierarquia no Império Romano subia até César. César estava acima de todas as tropas. As tropas andavam com César, andavam conforme a orientação de César, porque César, que era o imperador romano, era o senhor de todos os homens. E essa era a lógica sob a qual Cornélio foi criado. Mas agora, Cornélio está sendo apresentado a alguém que é senhor sobre César. Alguém que é senhor de todos. Alguém que não é senhor apenas de exércitos de determinado país, mas alguém que é senhor de todos. Não apenas alguém que é senhor de todos, mas alguém que é senhor permanente. Presta atenção como começa a mensagem. Naquela época, as pessoas estavam vivendo na sua realidade, dentro das suas cidades, na região próxima. E aí, de repente, em disputas, um senhor de alguns resolvia que ia conquistar outro povo. E começava um processo de guerra. Antes de começar a batalha, ele dizia os termos da paz. Para que haja paz, você precisa se entregar, se render, você vai pagar determinados valores, você agora vai ser alguém que vai se submeter ao meu senhorio. Então você até pode ser rei aí onde você está, mas o seu rei sou eu, você não é mais o soberano. Eu sou o soberano, eu sou o rei, eu mando.
E aí, quando um rei não aceitava os termos de paz, havia a guerra, havia o conflito. E esse conflito durava até que um povo fosse ou totalmente esmagado, ou se submetesse completamente ao outro. E há um império que é maior do que César, que é maior do que os impérios locais. Há um império que domina sobre toda a humanidade. Há um imperador que desde Adão toma conta da humanidade. Esse imperador tem um, digamos assim, general muito eficiente. A palavra de Deus nos fala sobre esse imperador e sobre esse império. A palavra de Deus nos diz que esse imperador se chama Morte. A morte reinou sobre todos os homens indiscriminadamente. Mas agora apareceu Jesus pregando a paz, e ele venceu a morte. Por isso o apóstolo Paulo vai cantar: ó morte, onde está a tua vitória? E agora o Senhor ressurreto, Ele não é apenas Senhor de homens, mas Ele é Senhor sobre todos os poderes, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todas as circunstâncias, sobre todo o universo. O Senhor Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E é esse Senhor que está sendo apresentado agora. É esse Senhor que nos chamou para o seu reino, reino eterno, reino de vida, reino de paz, reino soberano. Esse Senhor que não está sob ameaça alguma, porque o inferno não tem mais poder algum. Esse Senhor que não está mais sob ameaça, porque não há nenhum poder humano, não há nenhum poder espiritual, não há nenhum poder neste mundo ou neste universo que possa suplantar o poder do nosso Senhor. Por isso Ele nos anuncia a paz, que é paz sobre todos os povos, que é paz permanente, é paz sobre todas as circunstâncias, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Essa é a mensagem que está sendo apresentada a Cornélio. Meu irmão, essa é a nossa mensagem. O nosso Senhor, que é Senhor de tudo e de todos, e que venceu até a morte, venceu o pecado, que era o grande líder que nos guiava ao reino da morte. O nosso Senhor ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Ele é Rei, Ele é Senhor, e é sobre esse Senhor e Deus encarnado, que andou entre nós, que ressuscitou, que reina e governa, que a igreja marcha. E é por isso que eu e você precisamos olhar com olhos mais abertos para essa realidade extraordinária que Deus nos chama a vivermos. Ele nos chama a vivermos uma vida que é extraordinária e que é mais do que aquilo que esse mundo pode nos oferecer. Ele nos chama a vivermos momentos e emoções que são tremendas, mas que têm contextos eternos, porque se aqui nos alegramos na presença do Senhor, lá naquele grande dia, quando Ele estiver reinando com todo o seu povo, nós louvaremos e celebraremos para todos sempre. E você é chamado a anunciar essa mensagem e a compartilhar essa verdade com todos aqueles que te conhecem, com todos aqueles que te cercam, com aqueles que estão perto, com aqueles que estão longe, porque Jesus é Senhor de todos, para todos e para todos sempre. Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações.